Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena e hoje nós vamos falar sobre o impacto dos ultraprocessados na bioquímica do corpo. Como acontece o processo bioquímico corporal com alimentos ultraprocessados. É muito importante nós termos em mente que na atualidade, na sociedade pós-moderna que nós temos hoje, a necessidade de alimentos prontos para serem utilizados de imediato, isso é, algo que esteja já pronto para uso, basta colocar no micro-ondas, basta tirar da geladeira, isso tem sido uma necessidade em função das demandas diárias de cada um de nós. Mas eu quero trazer no vídeo de hoje a importância e o alerta em relação a esse tipo de alimento. O que são esses ultraprocessados? Aonde eles estão contidos nas nossas geladeiras, nas nossas despensas. E para isso eu trouxe para vocês, inicialmente, um comparativo para entendermos o que é e o que não é um ultraprocessado. Foi utilizado um meio de categorização chamado NOVA, desenvolvido por um grupo de pesquisadores, e eu quero que vocês acompanhem comigo na tela um esquemático para isso. Então, verifiquem a classificação nova que existe. Alimentos em natura ou minimamente processados, eles são descritos como alimentos em seu estado natural ou que passaram por um mínimo de processamento, sem a adição de substâncias externas. Por exemplo, frutas, legumes, vegetais, cereais integrais, ovos, carnes frescas. Isso são alimentos que são considerados in natura ou minimamente processados. Uma segunda classe de alimentos são aqueles que são os ingredientes culinários processados, né? São ingredientes extraídos de alimentos naturais por processos simples e utilizados para cozinhar ou temperar. Exemplo, os óleos, né? O óleo de oliva, o óleo de soja, o próprio sal de cozinha, o açúcar, o vinagre. Isso são ingredientes culinários que são processados em indústrias e são utilizados no nosso dia a dia para temperos. Uma outra classe, um outro item são alimentos que são processados. Eles são descritos como alimentos que passam por processos industriais simples, como salgar, como defumação ou até mesmo fermentação, com a adição de poucos ingredientes, geralmente para sua conservação. Exemplos, nós temos os queijos, os pães, toda a parte de presunto, linguiças, isso daí são alimentos processados. Agora, o objeto do nosso interesse no dia de hoje são os alimentos ultraprocessados. E eles são descritos como produtos alimentícios que passam por processos industriais intensivos e contêm substâncias não encontradas em alimentos naturais. Esses produtos, eles são feitos principalmente com ingredientes artificiais, como corantes, conservantes, adoçantes, emulsificantes, que não são utilizados em preparação culinárias comum. Exemplo, os refrigerantes. Lembra que eu fiz um vídeo sobre refrigerantes? Cabe você revê-lo. Bolos industrializados, os fast food que mais permeiam o nosso dia a dia, biscoitos recheados, esses snacks que tem para você saciar a sua fome dentro dos supermercados, macarrão instantâneo, isso daí são alimentos altamente processados. E essas alterações na composição nutricional, feito com esses alimentos, eles acabam sendo modificados. Por exemplo, esses açúcares simples, né? Que são ultraprocessados. Esses alimentos contêm níveis elevados de açúcar refinado, com sacarose, xarope de milho, com alto teor de frutose, e são rapidamente absorvidos pelo trato gastrointestinal, resultando em picos de glicose e de insulina no corpo. E tem também aqueles que são colocados com gordura transgenificada e saturadas, aquela gordura hidrogenada que altera o perfil lipídico, afetando a composição das membranas celulares e contribuindo para processos inflamatórios no corpo.
Então, quando a gente compra um pacote de bolacha, eu não sei se vocês já pararam para pensar. Sabe aquela quitanda de bairro que você chega e você vê que aquele pacote de bolachas está ali há um certo tempo, com aquela poeira em cima? Você pega aquele pacote de bolacha e fica pensando, será que esse pacote tá bom? Só que você olha para a data de validade e lá tá escrito janeiro de 2027. Ah, não é possível. Nós estamos na metade do ano de 2025. Como é que isso pode estar pronto e pode ser usado em janeiro de 27? Quando você abre o pacote, você sente aquela bolacha ou biscoito, depende de onde você veio, né? Você sente que ele está crocante, que o paladar é agradável. Você talvez nunca tenha se perguntado, né? Por que ele está crocante? Porque a quantidade de gordura transgenificada utilizada e conservantes garantem uma longevidade desse biscoito, dessa bolacha, por um período de validade maior. Isso é uma coisa para se pensar, algo que passa despercebido no nosso dia a dia. Pois bem, vamos analisar ainda mais o que acontece no nosso corpo fisiologicamente com o consumo desses alimentos. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta se isso está sendo útil para você, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Pois bem, vamos olhar um pouquinho para isso aqui com relação ao que acontece do açúcar no nosso corpo. Acompanha a imagem. Eu vou falar um pouco sobre a ação da insulina no corpo e como ela age no corpo. A glicose que está no corpo, normalmente ela é liberada da corrente sanguínea e cai em direção ao pâncreas. O pâncreas detecta o nível glicêmico aumentado e esse nível glicêmico aumentado faz com que o hormônio insulina seja liberado. Essa insulina, quando circulante na corrente sanguínea, vai em direção aos tecidos corporais para se conectar com receptores na membrana e, uma vez conectado, ele favorece a entrada do açúcar, dessa quantidade de açúcar que foi aumentado da refeição que foi feita, para dentro dos tecidos corporais. Esse é o mecanismo básico e clássico do controle glicêmico de açúcar no corpo. Agora, a partir do momento que você começa a consumir alimentos ultraprocessados, os níveis de açúcar, eles são muito altos. E se isso acontecer durante dias, meses, anos e até décadas, nós podemos ter problema. Acompanhe a imagem comigo. Olha o que acontece em relação à resistência à insulina. A glicose que é liberada no corpo, ela vai em direção ao pâncreas para sinalizar o pâncreas para liberar os seus respectivos hormônios. No caso, liberar o hormônio insulina. Porém, essa insulina vai em direção à corrente sanguínea e na corrente sanguínea vai entrar em contato com os receptores. O alto índice glicêmico dos alimentos ultraprocessados promove uma elevação do nível de glicose sanguínea muito grande. E isso acaba aumentando demasiadamente a secreção de insulina. Eu tenho muito mais insulina sendo liberada. E essa quantidade de insulina liberada gera uma estimulação nos receptores com uma frequência muito grande, que vai fazer o receptor de glicose, o GLUT4, querer abrir para receber esse açúcar. Só que depois de semanas, meses e anos e até décadas, esse processo vai aumentando a resistência. E eu preciso de cada vez mais insulina para cada vez mais ter a absorção dessa glicose. E o sistema vai ficando com falha. O meu receptor na célula corporal aumenta a resistência ao hormônio insulina e o GLUT4 começa a ter dificuldade para bombear esse açúcar para o interior. E essa dificuldade, ela é percebida caminhando para quadros de, inicialmente, aumento de resistência à insulina e, posteriormente, de diabetes. Mas a coisa não para por aí. Por quê? Essa glicose aumentada, ela é estocada hepaticamente. E lá ela é armazenada como glicogênio e, posteriormente, vai virar gordura. Vai ter a chamada lipogênese. E essa lipogênese acaba produzindo um aumento significativo de gordura hepática. Algo
que vai caminhar para uma patologia no fígado. E tem mais, eu tenho consequências severas. Então, olha a imagem comigo. Na hora que a insulina aumentou a quantidade circulante nos seus receptores e, por sua vez, os GLUT4 não conseguem absorver todo o açúcar, esse açúcar foi para o fígado, aumentou a absorção hepática, fez glicogênio através da glicogênese, fez lipogênese e automaticamente aumenta a obesidade central e vai aumentar a esteatose hepática, a gordura localizada ao redor do fígado, podendo produzir patologias, caminhando para a cirrose e até mesmo para uma neoplasia hepática, tirando a função do fígado no corpo, que é de suma importância para N tarefas hepáticas. E isso é um problema sério. Mas tem mais. Dentro desse processo, eu tenho que olhar qual é o processo de inflamação que vai acontecer, porque começa a se cronificar um quadro inflamatório no corpo. Acompanha comigo a imagem. Olha, o que acontece no quadro inflamatório? Alimentos ultraprocessados, que são ricos nesses açúcares refinados, em gordura transgenificada, em aditivos químicos, né? Eles possuem conservantes, corantes, emulsificantes. Esses alimentos acabam tendo um potencial de produzir uma espécie reativa de oxigênio, um tal de Eros. Esse oxigênio reativo, quando ele entra em contato, ele é uma molécula muito instável, certo? E altamente reativa, que vai estar com oxigênio na sua composição. Os alimentos ultraprocessados, que com esses aditivos aumentam significativamente essa quantidade de Eros. E essa quantidade de Eros acaba aumentando uma carga extra de um subproduto chamado radical livre no corpo. O radical livre no corpo, nas células corporais, eles têm um potencial de danificar, isso mesmo, o potencial dele é de danificar o DNA celular e componentes que fazem parte da maquinaria celular. Esse dano gerado acaba produzindo células que, quando se replicam, são células com má formação. E a quantidade excessiva desse Eros, produzindo radicais livres aumentados, acabam por afetar a replicação celular. E isso é um problema muito sério. E essa replicação celular, em função desse excesso de radicais livres, pode levar a um fenômeno conhecido como estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele é algo que danifica as células corporais, os tecidos ao longo do tempo, gerando um processo inflamatório. Então imagina o consumo desses alimentos ultraprocessados danificando durante dias, meses e anos, dependendo da nossa dieta, né, daquilo que consumimos diariamente, produzindo células que se replicam com falhas estruturais em virtude dessa característica de aumento de radicais livres, e essas células, uma vez danificadas, elas vão atrapalhar, elas vão cronificar os processos inflamatórios no corpo, algo que está associado a doenças cardiovasculares, a diabetes, a envelhecimento precoce e até a neoplasias, a doenças neoplásicas, isso é, câncer no corpo através desse consumo alimentar. Esse processo, ele continua acontecendo no corpo. E, por exemplo, talvez você esteja olhando só para os açúcares, mas as gorduras têm uma importância muito grande também aqui. Acompanha comigo a imagem aqui. Como é que é feito o transporte normal do colesterol no corpo? Então, eu tenho no fígado, onde eu produzo o colesterol é uma gordura, e essa gordura precisa ser transportada. Uma proteína é uma lipoproteína de baixa densidade, chamada LDL, pega essa gordura, né? Porque a gordura, como ela é hidrofóbica, ela não consegue transitar no corpo no meio aquoso. Ela pega essa gordura formando um colesterol do tipo LDL. O colesterol LDL, que é conduzido para os tecidos corporais, lá ele vai ser utilizado para fazer várias tarefas, como produção hormonal, novas células corporais. Então a gordura é necessária, o colesterol é necessário. O excesso desse colesterol que foi para os vasos é removido pelo HDL,
que é uma proteína de alta densidade, isso é, uma lipoproteína de alta densidade. Essa lipoproteína tira o excesso de LDL, de colesterol que foi ofertado, leva de novo para o fígado e o fígado vai depurar isso aí através da bilis. Esse é o processo normal, é o procedimento normal. Agora, para pensar, se o consumo de gordura não for de gorduras de boa qualidade, for consumos de gordura de alimentos ultraprocessados. Acompanha comigo aqui a imagem no processo. Olha, o HDL, que é uma gordura de boa qualidade, né, uma lipoproteína de alta densidade, vai diminuir. Se ela diminuir, a extração do LDL lá do vaso, dos vasos sanguíneos, cai. Se essa extração lá nos vasos sanguíneos cai, eu levo menos colesterol de volta para o fígado. Logo, eu deixo mais colesterol de má qualidade nos vasos sanguíneos. E, por sua vez, não levando, aumenta a concentração de LDL nos tecidos e vasos sanguíneos, resultando em aterosclerose. Olha a continuação. A função normal é a função de condução do sangue nos vasos sanguíneos. Se eu começo a ter um LDL aumentado, a disfunção no endotélio vai aumentando, eu vou formando placas de gordura no interior desses vasos, isso vai restringindo a passagem e, por sua vez, vai acabar resultando num aumento da pressão e possível liberação de um trombo num vaso cardíaco, num vaso do sistema encefálico. Então, o dano vai se instaurando à medida que o tempo vai passando. E é algo que a gente não dá a devida importância. O nosso consumo de gordura transgenificada, saturada, de açúcares refinados, açúcares que são modificados, conservantes, corantes, ele é muito grande na atualidade. Nós comemos um doce, comemos um pedaço de bolo ou comemos alimentos com teor de gordura diariamente. Por quê? Porque a palatabilidade, aquilo que é gostoso, salta no nosso corpo liberando substâncias. E isso acaba melhorando. Vamos ver o impacto que acontece no sistema nervoso quando nós olhamos para a ação da gordura. Em condições normais, o que nós temos? A gordura consumida ela é fundamental para a formação e manutenção das membranas celulares do sistema nervoso. Isso é, para compor as baías de mielina mostrado aqui na imagem. Essa gordura trans e saturada, né, dos alimentos ultraprocessados, alteram a fluidez dessas membranas e acabam impactando na transmissão dos sinais elétricos, isso é, das sinapses e da função cerebral. Isso, uma vez afetado, né, acaba produzindo através dos alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras, ativar o centro de recompensa do cérebro, liberando dopamina. Lembra da dopamina? E o que ela faz? Ela automaticamente estimula prazer ao comer, o que pode levar a uma dependência alimentar e obesidade. E essa é uma tendência natural a esse consumo. E dá uma olhada no final dessa história. Isso pode levar a problemas cognitivos, diminuição de memória e a literatura diz que até predisposição a doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Peraí, você está falando que eu comer o meu sanduíche eu vou ter Alzheimer? O que eu estou dizendo para vocês é que o consumo de alimentos ultraprocessados ao longo da vida pode ser um fator de contribuição para uma dependência alimentar de ultraprocessados em virtude da liberação de neurotransmissores que promovem o desejo e a satisfação. E estudos têm mostrado que isso pode produzir no sistema nervoso alguns danos que podem conduzir a doenças degenerativas. É sobre isso que eu estou falando. Acompanhe aqui agora o que acontece no sistema gastrointestinal. O impacto no microbioma intestinal. Os alimentos processados podem alterar a composição de toda a flora intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias patogênicas e, com isso, evitando o crescimento de bactérias benéficas para o sistema. A literatura já é clara que doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, aumento da permeabilidade intestinal, levando à inflamação sistêmica,
aquela síndrome do intestino irritável e problemas imunológicos são encontrados em populações que consomem alimentos ultraprocessados no seu dia a dia de forma crônica. Nós temos alguns dados estatísticos que mostram isso. A obesidade ele é um problema crescente em 39% da população mundial. Estava com sobrepeso ou obesidade. É o caso em questão. Além disso, alimentos ultraprocessados no Brasil aumentam em 21% as calorias. Isso é, faz parte de 21% dessas calorias consumidas provenientes desses alimentos. Os danos são graves, são severos. E quais são as alterações nutricionais necessárias, né? Acompanha comigo a imagem. Se eu reduzir a ingesta desses açúcares, se eu parar de consumir alimentos ultraprocessados ricos em açúcares, eu diminuo a glicose circulante. Se eu diminuir a glicose circulante, eu vou acabar tendo a necessidade de consumir alimentos que sejam antioxidantes, que combatam a formação dos radicais livres. E se esses alimentos antioxidantes fizerem parte da minha dieta, e basicamente são compostos por vitaminas e sais minerais, o complexo B, a vitamina C, as vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, são fundamentais como mecanismos antioxidantes para a remoção desses radicais livres. E a remoção deles favorece a boa qualidade celular. Então, alimentos com gorduras que aumentam o HDL são alimentos também muito úteis para diminuir não apenas os radicais livres provenientes desse ataque celular, como também potencializar a qualidade do colesterol, um colesterol de alta densidade, um HDL, não deixa de ser gordura, mas proteínas como o salmão, como o abacate, como várias castanhas, vários azeites são muito importantes para melhorar a qualidade. Para nós terminarmos esse vídeo, e se até aqui você esteve comigo, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência, paramos para pensar. Os alimentos ultraprocessados, eles são lesivos, eles produzem danos que podem ser prejudiciais de forma crônica na nossa vida. Se nós reduzirmos a ingesta desses alimentos, se nós trocarmos esses alimentos por frutas, por verduras, por gorduras de boa qualidade, não utilizarmos açúcares refinados para serem consumidos com frequência, as nossas células corporais vão sofrer menos danos de oxigênios reativos, vão produzir menos radicais livres e o processo de replicação celular vai ser muito mais eficiente. A gente minimiza os danos possíveis, porque na nossa realidade, na nossa população hoje, as doenças degenerativas, aquelas que vêm ao longo da vida, são os grandes potencializadores da perda da funcionalidade corporal. Então aqui fica a dica para nós terminarmos. Presta atenção no que você coloca no seu carrinho de supermercado, o que você coloca na sua despensa. Nem tudo que dá prazer hoje vai dar prazer ao longo da vida. Então, abra os olhos, verifique o que você está colocando lá, aumente a ingesta de água, coma mais frutas e verduras e viva bem. Deus abençoe a sua vida.